Olá pessoal, meu nome é Evandro, estou aqui hoje no Application Center da ESAB Brasil para apresentar a vocês o equipamento Eliarc 403i MV-ACDC, equipamento industrial ESAB para soldagem TIG. Vamos lá entender e explorar um pouco dos recursos e funções do equipamento? Vamos conhecer as informações básicas que o painel te traz e algumas funções. Por exemplo, eu tenho um encoder para selecionar os parâmetros, um amperímetro, um voltímetro, um botão Select Mode para eu selecionar o modo de soldagem que eu desejo, por exemplo, um TIG 2T, TIG 4T, TIG ponto, TIG Bilevel. Observe que o LED vai estar sempre aceso na função que eu estou usando. Abaixo do display eu tenho esses botões que são para recursos avançados, por exemplo, AC Mode, pulsado, memória e configurações avançadas. Observe também que o display me traz algumas informações básicas. Por exemplo, se o equipamento está ligado em monofásico ou trifásico, qual que é o processo que eu estou selecionando? Observe que o LED de eletrodo está aceso e aqui também a função eletrodo, polaridade DC e observem também o sincronismo do display com o amperímetro, eles vão estar sempre na mesma corrente. Vamos lá agora conhecer os recursos e funções do modo eletrodo. Observem que o modo de indicação de eletrodo está aceso. No display está me indicando que eu estou na polaridade de eletrodo e na polaridade DC. Um dos recursos que eu tenho disponível para soldagem de eletrodo é o modo AC. Observem que eu preciso selecionar o botão de modo, trocar, confirmar na setinha verde, volto para o painel principal, eu já voltei para o modo AC. Então no modo AC, quais são os recursos que eu tenho? Frequência, que eu consigo ir de 20 a 200 Hz. O Duty Cycle, que eu consigo ir de 10% a 90%. E a corrente de base, que eu consigo configurar de 100% da minha corrente principal a 10%. Tá? No modo eletrodo eu tenho esse botão de configuração, que eu tenho dois recursos básicos, que é Hot Start e Arc Force. Se eu desejo mudar, eu tenho que vir no botão Select e eu tenho a variação de 0% até 50% de Hot Start e 0% até 500% de Arc Force. Esse recurso Arc Force ele é muito interessante, principalmente em soldagem de passe de raiz com eletrodo de celulose, que não deixa o arco apagar. Bom, outro recurso que esse equipamento me disponibiliza no modo eletrodo é o pulsado. Sim, esse equipamento solda eletrodo no modo pulsado. Ele deixa um cordão com aspecto visual mais bonito, mais escamado. E como que eu seleciono o modo pulsado? Assim como o modo AC, eu preciso selecionar o botão, trocar, confirmar na setinha verde. Quais são os recursos que eu tenho no modo pulsado? Frequência de 0,1 a 5 Hz. O Duty Cycle também de 10 a 90%. E a corrente de base, que seria uma porcentagem da corrente principal, que varia de 10 a 90%. Outra função que esse equipamento me traz é o que? Memória. Eu tenho até 30 opções de memória para salvar nesse equipamento. Cheguei no meu parâmetro ideal, gostei do parâmetro, preciso salvar na memória. Como que eu faço? Seleciono o modo memória, salvar. Observem que eu preciso de apertar e segurar o botão até que apareça a mensagem de esta memória está salva. Você deseja subscrever? Sim, eu gostei do parâmetro, eu quero subscrever, confirmo na setinha verde, já estou com a memória 1 selecionada. Bom, agora vamos entender um pouco das funções do modo TIG, quais informações básicas que o painel me fornece. Observe que eu estou no modo TIG 2T, o painel está me falando que eu estou no modo TIG 2T, estou com a função HF habilitada, assimétrico é P, ou seja, eu vou estar sempre mexendo no balanço positivo, assim como eletrodo eu seleciono a função AC, trocar, confirmo na setinha.
No modo TIG eu também tenho regulagem de frequência de 200 a 20 Hz, Dutch Cycle de 90 a 10%. Qual que é a principal interferência do Dutch Cycle no meu cordão? Ele vai interferir em penetração e limpeza. Observem que eu estou sempre regulando o semiciclo negativo. Quanto maior o Dutch Cycle, quanto maior o semiciclo negativo, eu vou ter uma maior penetração e uma menor limpeza. Quando eu estou com o Dutch Cycle mais baixo, eu tenho um cordão um pouco menos negativo, eu vou ter o inverso. Eu vou ter uma maior limpeza e menor penetração. Bom, dando sequência no modo TIG, eu também tenho o modo pulsado, que eu preciso selecionar o modo pulsado, trocar, confirmar na setinha verde. No modo pulsado, eu também tenho a frequência, que vai de 0,4 a 20 Hz, Dutch Cycle, também de 10 a 90%, e a minha corrente de base, que vai de 10 a 90%. Bom, dando sequência nas configurações do modo TIG, eu tenho um pré-gás, que eu consigo ir de 0,1 a 2 segundos. Rampa de subida, observe que esse valor no modo 2T, TIG 2T, ele é pré-setado, é no máximo 0,1. Rampa de descida, que eu consigo configurar de 10 segundos até 0,1. Pós-gás, que eu consigo deixar uma pós-vazão de até 30 segundos. Bom, só para a gente entender um pouco melhor o que seria esse HF, eu seleciono o modo HF, eu tenho a opção de trocar para habilitar ou não. Quando eu desabilito o modo HF, observe que ele some. O que é o modo HF? É o modo alta frequência, quando eu tenho a ignição do arco sem o contato do tungstênio com a peça. Quando eu não tenho o HF selecionado, seria o modo Lift Arc, que é o famoso TIG raspado, que há necessidade do contato do tungstênio com a peça para fazer a ignição do arco. Dando sequência às configurações, uma vez que eu já selecionei pré-vazão, rampa de subida, rampa de descida, pós-vazão, observem que eu tenho essa setinha para baixo que me dá mais alguns recursos, como por exemplo, Hot Start, eu consigo desativá-lo ou limitar até 130 amperes. Corrente mínima, quero mudar a corrente mínima, eu preciso botão Select, eu consigo de 4 até 100 amperes. Vamos deixar no padrão que é 4. E consigo também algumas configurações, por exemplo, ativar e desativar o controle remoto, unidade de refrigeração, modo pipe, definir qual que é a minha corrente máxima no modo monofásico e restaurar configurações de fábrica. Caso eu queira mudar alguma função, eu preciso de vir em Modify, trocar, confirmar. Modify, trocar, confirmar. Vamos voltar para o que estava antes. E observem também que esse botão ele me dá a opção de linguagem, por exemplo, inglês, espanhol, português. Vamos deixar em português, que é o que nos interessa. Bom, agora TIG 4 toques. Observe que o painel já mudou para 4 toques, o modo de indicação aqui está em 4 toques. Vamos agora simplesmente observar o que muda para o modo 2 toques. Por exemplo, quando eu estou no modo AC, eu não tenho nenhuma diferença. O modo pulsado também não tenho nenhuma diferença. Onde que eu vou ter a principal diferença para o modo 4 toques? Quando eu vou em configurações avançadas. Observem que agora eu já tenho mais opções de configurações. Por exemplo, pré-gás 0,1 a 2 e base, que seria o quê? Uma porcentagem da minha corrente principal selecionada. Aqui, por exemplo, eu tenho 120 amperes selecionada. Se eu deixei o meu I de base 50, quando eu acionar o gatilho, ela parte de 50 amperes. Eu tenho rampa de subida que vai de 0,1 segundo a 10 segundos. Rampa de descida
faria o inverso, que seria da minha corrente principal até a minha corrente final, que eu tenho também de 10 segundos a 0,1, e down, que seria o que? A corrente final, que seria também uma porcentagem da minha corrente principal. Também vamos deixar em 50%. E o pós-fluxo de gás, que eu consigo selecionar até 30 segundos. Vamos agora conhecer e explorar as 3 formas de onda que a gente tem no equipamento. AC, setinha para baixo, AC alto. AC alto eu tenho uma forma de onda quadrada convencional, onde eu tenho uma transição rápida entre o modo positivo e o negativo, e eu consigo, consequentemente, uma maior penetração do cordão. Vamos ativar o modo AC alto, confirmei na setinha. Observem que o equipamento já está no modo AC alto e os parâmetros são travados. Por quê? São parâmetros pré-definidos pelo fabricante. Vamos salvar na memória 1 o modo AC alto para fazermos uma solda logo na sequência. Dando sequência na forma de ondas, vamos entender um pouco da forma de onda AC Soft. Observem que selecionei, troquei, eu já estou com o indicativo de Soft. O que seria essa forma de onda AC Soft? Eu tenho uma forma de onda senoidal na saída, eu tenho um arco mais fluido, menos ruído e mais molhabilidade do cordão. Vamos selecionar também a mesma corrente, 80 amperes, frequência de 60 Hz, duty cycle de 80% e um I-base de 100%. Estou deixando os mesmos cordões, os mesmos parâmetros do AC alto, para quê? Para a gente fazer um comparativo entre as 3 funções. Vamos salvar o AC Soft na memória 2. Subscrever, ok. Bom, por fim, não menos importante, pelo contrário, eu acredito que é um dos recursos mais interessantes desse equipamento, que é a forma de onda AC triangular. Trocar, ok. Vamos observar que no display já me deu o indicativo de forma de onda AC triangular. Vamos regular a corrente, 80 amperes. Mesma frequência, mesmo duty cycle, mesmo I de base. O AC triangular é uma forma de onda que eu consigo obter o máximo de corrente com o mínimo de heat input, o mínimo de aporte térmico. É extremamente útil, principalmente para chapa fina, porque eu vou ter uma menor distorção da chapa, um menor aquecimento e, consequentemente, eu vou conseguir fundir chapas finas sem que eu faça um dano na estrutura do material. Bom, agora vamos salvar na memória 3 o parâmetro com AC triangular. Beleza. Agora eu já tenho as 3 memórias salvas. Primeiro um AC alto, segundo um AC soft e o terceiro um AC triangular. Agora vamos para os testes de solda para vocês verem a diferença. Bom, agora vamos entender um pouco o comportamento da forma de onda AC alto, AC soft e AC triangular. Observe, o primeiro cordão é um AC alto, o segundo cordão um AC soft e o terceiro cordão um AC triangular. Observem que no AC alto a chapa rasgou no início, isso foi feito de forma intencional, porque eu regulei a mesma corrente para os 3 processos. E observem que no AC alto, além de eu ter que correr muito com a mão, eu tenho uma alta deformação da chapa. No AC Soft eu tenho um arco um pouco mais fluido,
pelo fato de eu ter uma forma de onda senoidal. E no AC triangular é onde eu consigo aproveitar o máximo de corrente com o mínimo de deformação. Observem que a parte superior da peça basicamente não deformou. Vamos ver do outro lado para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Observem que quando eu virar a chapa vai inverter as posições. O AC alto eu basicamente rasgo a chapa. Quando eu tenho um AC soft, eu tenho um arco concêntrico, eu tenho uma boa fluidez da poça, eu tenho um equilíbrio entre penetração e deformação. E no AC triangular, quando a chapa é mais fina, observem que eu tenho bem menos penetração, porém eu tenho também uma deformação quase zero da chapa. Vamos lá, dando sequência no comparativo entre o AC alto e o AC triangular, fizemos essa solda de topo de união de duas chapas de 0,5 mm de alumínio. Observem bem o escorrimento que eu tenho, a deformação que eu tenho na parte onde eu fiz a solda com o AC alto, que é um AC convencional. E observem que na parte do AC triangular eu não tenho essa mesma deformação, ou seja, eu consigo uma qualidade muito superior utilizando o mesmo parâmetro. Ambos foram soldados com 70 amperes e olha só a diferença do AC alto para o AC triangular numa solda de topo de união de duas chapas de 0,5 mm. Bom, agora vamos falar um pouco de solda ponto. Eu seleciono o LED indicativo de solda ponto. Quais são as principais diferenças que eu tenho nesse solda ponto? Eu tenho pré-fluxo de gás. E eu consigo definir qual que é o meu tempo de solda, ou seja, a cada quantos segundos eu vou soldar e vou interromper o arco. Eu seleciono aqui, vamos supor, 3 segundos, pós-vazão, pronto. Os outros parâmetros, tudo igual para uma solda TIG convencional. Bom, agora vamos entender um pouco da função TIG bilevel. Observe mais uma vez, né, o sincronismo do display com o LED indicativo. O que muda no TIG bilevel? Observem, o AC nada, o modo pulsado nada. Onde eu vou ter a minha principal diferenciação? Nas configurações. Eu também tenho pré-vazão, uma porcentagem de corrente de base, rampa de subida, vamos deixar aqui em 1 segundo para a gente fazer um cordão. Aí eu tenho a corrente bilevel. O que seria essa corrente bilevel? Seria uma corrente de segundo nível, O que eu consigo fazer com essa corrente? Eu seleciono uma porcentagem da minha corrente da minha corrente principal, que eu consigo fazer a troca no gatilho. Dando um toque no gatilho, eu saio da minha corrente principal para 40% dessa corrente. Dei outro toque no gatilho, eu volto para a corrente principal. Rampa de descida, vamos deixar aqui também em 1 segundo. Corrente final, que também é uma porcentagem da corrente principal, e pós-fluxo de gás. Vamos deixar aqui em 1 segundo também, eu acho que já é o suficiente para a gente fazer o teste. Agora vamos fazer um teste de solda para entendermos melhor a questão do TIG bilevel. Como que vai funcionar? Eu vou fazer um cordão, vou iniciar a solda, ela vai para 120 amperes. Dando um toque no gatilho da tocha, vai baixar para 40% de 120 amperes, que foi o que eu selecionei na memória. Vamos lá, agora vamos entender um pouco do modo pulsado.
O que seria o modo pulsado? Primeiro vamos ativar. Observem que o display já está me indicando o modo pulsado. Estou na polaridade DC, que é a soldagem de aço carbono, inox, TIG 4 toques. Bom, o gráfico ele ilustra perfeitamente o que está acontecendo. Primeiro, eu tenho níveis de pulsado que vai de 0,4 Hz até 1000 Hz. O que isso me indica? Que quantas vezes por segundo eu vou sair da corrente de pico para a corrente de base. Quantas vezes durante cada segundo a corrente vai ser alternada. Duty Cycle. O que é o Duty Cycle? Seria quantos por cento eu vou estar no ciclo de corrente de pico. Ou seja, eu coloco, por exemplo, 50%, ou seja, 50% do tempo eu vou estar na corrente de pico, 50% do tempo na corrente de base. Observem que quando eu mudo para a corrente de base, já é diferente, seria uma porcentagem da minha corrente principal. Vamos entender melhor o que eu estou fazendo aqui. Vamos colocar aqui 1 Hz, só para ficar mais claro e mais simples de explicar. Eu tenho 1 Hz, ou seja, a cada 1 segundo eu vou fazer a troca de corrente de base para corrente de pico. E durante o meu cordão, no meu Duty Cycle, eu vou trabalhar 50% na corrente de base, 50% na corrente de pico. Para ficar mais claro agora, a gente fazer a solda, eu salvei 2 parâmetros na memória, que é o parâmetro 7 e 8. Um com pulsado de 1 Hz, que é a corrente, que é a memória 8, e um com pulsado de 200 Hz, que é a memória 7. Aí agora a gente vai fazer a solda para a gente entender bem a diferença da frequência. Lembrando que Duty Cycle e corrente de base eu deixei ambos em 50%. Duty Cycle 50% e o I de base sempre 50%. Bom pessoal, vamos entender agora um pouco o comportamento da solda no modo pulsado. Uma chapa de aço inox, eu tenho um pulsado com baixa frequência, um pulsado com alta frequência e uma chapa sem pulsado. Observem que no pulsado com baixa frequência eu consigo ver nitidamente o escamado da solda, porém eu tenho uma maior zona de calor afetada. Pulsado com alta frequência eu tenho um arco mais concentrado, observem para vocês verem que o arco ele é bem mais concêntrico. E quando eu não tenho pulsado, além de eu não ter o escamado da solda, eu também tenho uma área de calor mais afetada e a chapa também tem uma maior deformação. Bom, agora vamos entender e explorar um pouco a função memória. Eu tenho o botão para selecionar. Para eu selecionar qualquer memória, eu preciso vir com o cursor verde em cima da memória que eu preciso, selecionar e segurar. Observe que ele já está na memória 1. Eu quero selecionar uma outra memória, memória 15.
selecionar. Observação importante, observem que eu tenho umas memórias que tem cadeado trancado, que já até a memória 12, e a partir da 13 são memórias com cadeado destrancado. Vamos entender a diferença. Selecionar a memória 1. Observem que as memórias que têm o cadeado trancado, eu não consigo fazer nenhuma alteração. Por quê? A memória ela é travada, ela é trancada, ou seja, tudo que está salvo nessa memória eu não consigo editar. Quando eu vou em uma memória com cadeado aberto, observem que eu seleciono, eu já consigo editar os parâmetros, consigo vir na memória e salvar. Ou seja, agora ela já salvou, eu preciso simplesmente alterar a corrente. Eu consigo alterar e salvar somente esse parâmetro. Nas memórias com cadeado trancado, não. Caso eu queira editar uma memória com cadeado trancado, por exemplo, eu quero editar uma corrente, eu não consigo. Eu precisaria sair do modo memória, que é um modo muito interessante. Observem para vocês verem. Em nenhum momento me dá a opção de sair do modo memória. Uma vez que eu selecionei uma memória, ele vai ficar sempre no display. Eu não quero nenhuma memória, eu quero editar a memória 5 e eu preciso subscrever ela. Eu preciso sair do modo memória. Eu preciso sair. Como que eu saio? Mais uma vez, selecionar a memória 5. Como que eu saio do modo memória? Eu preciso pressionar simultaneamente os dois botões dos extremos. Observem que agora eu não tenho mais nenhuma memória selecionada. Eu quero salvar essa memória em cima da memória 5, porém agora com 130 amperes. Ok, saí do modo memória, vim no botão salvar e subscrever a memória. Beleza, agora a minha memória 5 está com 130 amperes. Resumindo, memórias com cadeado trancado eu não consigo editar, eu não consigo mexer em nenhum parâmetro para alterar. Eu preciso sair do modo memória, fazer as alterações e subscrever. Memórias com cadeado aberto eu consigo editar e salvar novamente somente o parâmetro que eu desejo. E novamente, para sair do modo memória, apertar simultaneamente, está aqui. Bom pessoal, encerramos por aqui o vídeo sobre a Eliarc 403i ACDC. Para mais informações sobre este produto e outros produtos ESAB, fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso site e ao nosso canal no YouTube.